começar falando de Plutão na comunicação, na casa 3, né? Na realidade, e a gente vai falar além da comunicação, com certeza, né? É. Eu acho que para esse início é muito importante a gente entender o que que é Plutão, né? O Sim. que que é Plutão e o que que é a casa 3. Uhum. Então, eu acho que o Plutão, ele vem, né, em termos astrológicos, né? Não vamos entrar em Sim. viés astronômicos aqui, Sim. para se é planeta, se não é planeta, se o que que é, aí deixa para os Não é astrônomos. importante. Ele é um Pro símbolo. lance aqui astrológico, o significado, a simbologia astrológica de Plutão vem muito desse complexo do poder, né? Plutão, ele quer isso, além das transformações que todo mundo traz, Plutão, ele é um planeta aí de poder, né, para a astrologia. Fala Uhum. muito Uhum. desse poder que existe em nós. Então, isso vai se desmembrando em várias casas astrológicas aí para cada posição que ele está. E eu acho Uhum. interessante que o Plutão, ele pode tanto trazer realizações incríveis para a nossa vida, mas tanto ruínas também. Sim. Então, tem que ter muita atenção como se entende o Plutão nesse mapa, porque ele realmente, quando a gente fala da transformação de Plutão, não é, transformou. Não, ele vem de uma forma intensa. Ele vai vir para destruir, mas ele não vai só destruir e ir embora. Nada é em vão com Plutão. Ele vem para transformar mesmo. Uhum. Vai destruir tal parte, vai levar, vai virar, vai ter uma Sim. volta isso aqui. E, Não é simplesmente como sim. Urano, que chega e rompe tudo. Não, Isso, é isso que eu ia falar. ele vai Ele... romper para transformar, né? Então, e eu sempre falo, né, que o local onde a gente tem Plutão no mapa, a gente não pode deixar ser controlado pelos assuntos daquela casa. E sim Uhum. controlar eles, porque a gente tem uma pira tão grande nos assuntos daquela casa quando tem o Plutão ali, que a gente quer controlar e acaba sendo controlado. É igual o Plutão na casa 2, por exemplo. A pessoa ela tem muita sede pelo dinheiro, pelos bens materiais e tal. Chega um ponto que ela não tá mais indo querendo dominar aquilo. É aquilo que tá dominando ela. E é aí que leva às crises que Plutão tem, né? É um planeta maléfico, não dá pra gente simplesmente tirar a Uhum. natureza dele, ele é um Uhum. planeta maléfico, mas Uhum. que se bem utilizado ali, trazendo as energias, a gente pode, né, Sim, extrair sim, de uma forma mais sim. fluida. Comentando um testemunho aqui, você falou dessa coisa do controle. Uma das fichas que caíram em mim quando eu fui estudar astrologia foi que eu sempre falei, não, eu não sou uma pessoa controladora, imagina, não, eu sou super de boa, etc, tal. E eu tenho Plutão na 3. Então, o que, que eu percebi? O meu controle é através da comunicação. Porque eu sempre disse que a comunicação para mim é fundamental. E eu percebi que eu controlava as pessoas sem ter essa consciência de que eu estava controlando através da comunicação. Isso é a coisa legal da astrologia, né? Quando você cai a ficha e você percebe aquilo. E foi quando eu comecei a esse trabalho de parar com essa necessidade de controlar, tentar ser menos controlador em relação a mim e em relação às pessoas. Porque gera um esgotamento mental Sim, também, não é só. sim, Isso acaba gerando esgotamento mental porque você não sabe de onde que está vindo. E é sim. muito isso, né, de Plutão. Ele, né, se fala muito do Plutão trazer para a superfície o que está muito reprimido na gente. Uhum, Então, uhum. eu acho que aí resulta, às vezes, no explosivo, no perturbador, Sim. né? Nessa questão de ter um incômodo, como você falou, né? Do lance do controle e tal, mas não saber, não identificar tanto. Então, Uhum, isso tudo pode vir. Mas é muito importante a gente ver também Plutão como um lado transformador e que também cura, né? A partir do momento sim, que você entende sim. essa posição, você consegue, né, lidar melhor com tudo isso e potencializar, né? Trazer para Uhum, o teu recurso. uhum, Então isso é muito perfeito. legal. Tem a casa 3, né? Eu acho que é legal a gente falar da casa 3 e daí juntar as duas coisas. Porque dá essa dimensão, né? Às vezes a gente pode estar conversando aqui, a pessoa, mas meu Plutão tá em tal. Entenda que ele vai agir dessa forma. Aí você precisa entender Sim, quais são os assuntos sim, dessa casa, né? sim, E que vai ter vídeos aí também dessa casa, porque sim. você vai expandir mais. Uhum. Quais casas já tem lá no canal?
Ah, eu tô seguindo, né? Tem Tá o seguindo? Plutão Um na e dois. expressão, um, dois, agora é o três. Que legal. Na expressão pessoal, no financeiro e agora na Que comunicação. legal. E a casa 3 o que que ela fala, né? A casa 3 ela vai falar muito do ambiente que a gente vive, ela vai falar dos nossos vizinhos, ela vai falar dos nossos irmãos, caso tenha, ela vai falar de Uhum, parentes, mas ela vai falar muito da nossa comunicação, né? Ela vai uhum, falar muito do nosso aprendizado. E é uhum, muito importante que a gente entenda que, assim, Plutão aqui na casa 3 vai ter um viés na comunicação, mas ele não vai resultar totalmente na sua comunicação, porque a gente tem que ver, uhum, por exemplo, Mercúrio, como está posicionado, e outras uhum. questões do mapa. Sim. Mas ele dá uma tonalidade muito interessante, porque a casa 3 ela está falando desse aprendizado, dessa aceitação de novas ideias, dessa capacidade de você se relacionar com o ambiente em contexto geral, né? Então, Uhum. fala muito dessas habilidades aí naturais. É Sim, bem interessante a Casa 3 por sim, isso, né? Porque ela abre um sim. leque. Assim como fala de viagens curtas, e aí vai indo, Sim, né? o dirigir, né? Fala dos meios de transporte, né, É, também. sim, transporte, exatamente. Além da questão da comunicação e essa questão do poder que você tinha mencionado, geralmente quem tem um Plutão nessa casa, mesmo sem ele ter consciência, esse poder ele vai se manifestar na comunicação dele de alguma maneira. E junto com ele a questão do magnetismo, porque o Plutão também traz essa coisa do magnetismo, poder, magnetismo, autoridade, né? Autoridade. É o Autoridade, complexo de poder, né? exatamente. Então, assim, de novo, me usando como exemplo, eu fui professor praticamente minha vida toda. Olha aí, que E era impressionante como às vezes eu assumia uma turma, seja de adulto, seja de criança, de adolescente, e quando eu falava ou entrava, o pessoal respeitava. Assim, grupos que tinham problemas, quando eu entrava e falava, eles ficavam tudo quieto. E eu, mesmo sendo simpático, eles tinham medo de mim. Apesar de eu nunca ter sido uma pessoa agressiva, muito pelo contrário, eu tenho Mercúrio em Libra, entendeu? Então, assim, não é claro que quando eu fico nervoso ou estressado, que é outra coisa que você tem que aprender a controlar, você pode se tornar agressivo, que é outra característica do Plutão. Mas, normalmente, não é o caso. Eu sentia essa coisa do poder da comunicação e da autoridade, depois descobri que era ele que trazia para mim. o Plutão ali né, você falou da questão do medo. Às vezes nem era, como tem o Mercúrio em Libra ali que dá a forma de falar dá uma maciada bastante, né? Às Sim, vezes é muito a questão do respeito, né? Porque Plutão sim, ali impõe sim. respeito. E a forma como você vai utilizar, de acordo com essa questão do Mercúrio em Libra, tal, é que vai Uhum. demandar se vai ser medo ou vai ser respeito. Mas ele impõe. Sim, perfeito. O Plutão ele vem como ele impõe, ele é impositor ali, Ele né? é. Então Ele é. então, E você, às vezes, não precisa nem falar nada, né? A tua própria atitude já impõe essa autoridade, esse respeito ou medo, como você é. colocou, né? E na casa 3 ele traz muito essa questão desse poder, dessa autoridade na expressão verbal, na Uhum. escrita, né? Então é tudo o que Plutão ele manifesta aí na casa 3, né? Sim, Então ele desempenha bem esse sim, papel aí de sim. comando, né? E bem lembrado, não é só a fala, né? Pode ser Não. escrito, né? Pode ser escrita. Tanto que a gente tem vários, né, em mapas assim, a gente encontra pessoas que não têm tanto o poder da comunicação ali por conta do Uhum, Plutão, mas tem o poder da escrita, o poder, né, da uhum, mente, uhum. do próprio do meio, do ambiente e tal. É, tem gente que entra, o ambiente muda, né? As pessoas sentem essa mudança. Claro, como Sim. você falou, depende dos aspectos, depende da posição, enfim, mas. Às vezes é na escuta também, porque eu acho muito Uhum, interessante o Plutão na 3 na questão do quanto ele absorve uhum, a informação de uma forma muito profunda. E eu uhum, acho que você uhum, vai se encaixar perfeitamente nisso. uhum, Mas porque uhum, você tem o Plutão na 3 e é ótimo que uhum, aí a gente vai te usando como uhum, cobaia aqui, né? uhum. Mas como a informação ela não vem vaga, ela Sim, vem e é profunda aqui.
né? E tanto que às vezes é até um pouco difícil para quem tem Plutão na 3 de vir uma informação superficial, porque não, Verdade, eu quero me verdade, aprofundar. O que que isso vai me verdade. trazer? Então, acaba. E isso é uma coisa que quem tem Plutão na 3 precisa aprender a separar, entendeu? O que é Sim, superfície e o que realmente não é, sim. entendeu? E ele Porque. sempre quer se aprofundar, né? Exato, exato. E às vezes vem os assuntos que não é para se aprofundar, é só para ficar Sim, tranquilinho. E aí quer sim, colocar ali, quer entender mais sim, é a verdade. fundo. Mas são pessoas que tendem a ser sérias nas atividades que elas fazem, né? A tendência de ser uma pessoa séria na Sim, hora de porque trabalhar, de leva estudar, tudo muito principalmente de com uma. estudar, né? Porque leva muito como uma, né, como uma coisa intensificada, né? É lógico Uhum. que se a gente vai falar de comunicação, como eu falei, a gente vai ter que abrir como que tá Mercúrio, o signo Uhum. dele e tal, porque Plutão a gente não olha muito a questão do signo, né? Porque Sim, Plutão ele é geracional. sim, Então a gente vai é olhar muito a questão verdade. da casa, onde que É, ele tá e como ele vai modular tudo isso, né? sim, E nesse sim. caso aí da casa 3 ele vem com isso, né? Ele vem com É. além da fala, tal, tem a mente penetrante, né? As opiniões Sim, fortes, é difícil de sim, mudar a opinião de quem tem Plutão na 3 também, sim, porque verdade. está Você tem que formada, a não ser que você convencer. coloque, né? Você mostre uma hierarquia ali, Sim, aí até pode entender. Mas tem sim, essa expressão e até um certo poder de persuasão que, né, dá para ser explorado. sim, sim. Essa questão do estudo, né? Porque a 3 também rege essa questão do Muito. pensamento de estudo, tem um lado positivo que eu senti a vida inteira, que é o poder de concentração que ele traz. É impressionante, quando eu estou estudando, quando eu estou lendo alguma coisa, às vezes o mundo está caindo aqui e eu não estou percebendo. As pessoas falam e eu não ouço do poder de concentração. Concentração e também de fazer a informação virar um instrumento de transformação pessoal. É muito doido, Sim, né? Como às vezes. sim. Por isso que a gente fala muito da questão do aprofundamento, né? Uhum, Então, ela uhum, traz isso, esse olhar também de conseguir pegar e enxergar as coisas por novos ângulos, também uhum, traz isso. Lógico que é uhum, um ângulo que você vai ter que enxergar, às vezes não é tanto o outro que vai te apontar, mas é você que vai maturar essa ideia tal. Mas uhum, traz isso, né? E como sim, cura, né? sim, Algo bem, bem interessante. sim. E você comentou anteriormente a questão de ser difícil de mudar a opinião de alguém que tem esse posicionamento, e tem o lado negativo que é ele querer impor a sua ideia aos outros, né? Tem. Tem que se controlar, tem que Aí é tomar a cuidado. sombra, né? É a Tem, às vezes, de sombra. querer que seja daquela forma. Porque como o Plutão ele vem com a questão do controle, do poder e tal, ele também quer da forma dele. Então, e como a Casa 3 também fala do ambiente, às vezes quer controlar Uhum. a situação toda e Uhum. não vai conseguir, meu querido. Eu sempre falo isso em atendimentos, seja com Plutão na 3 ou quando tem um Plutão forte, tudo, ou algum outro ponto. Assim, o ambiente a gente não consegue controlar, a gente tem que ter o autocontrole. O ambiente, a situação, às Verdade. vezes não dá para controlar, entendeu? A gente Verdade. tenta, É mas verdade. também não precisa, né, surtar com isso, porque senão não vai dar Uhum. certo. Sim, sim. E aprender a respeitar os limites e a opinião dos outros. Eu vivi muito isso quando a minha mãe estava doente, na gana de querer ajudá-la, meio que querer controlar a maneira como ela se comportava para melhorar por causa da doença. Até que chegou uma hora que eu me toquei e falei, gente, tem que partir dela, não adianta, entendeu? Eu posso Sim. repetir 10.000 vezes e não vai adiantar se ela não quiser ou se não partir dela, entendeu? Não é? É bem desse jeito mesmo. Às vezes a gente quer muito uma coisa e não consegue porque não está nas nossas mãos, né? Aí é Sim. o outro. Uma outra coisa legal Uhum. também que o Plutão traz aí na 3 é muito essa curiosidade, que ele tem essa expansão da curiosidade e um despertar Uhum. muito para o que é misterioso, né? Sim. Porque isso deixa a mente inquieta, o que está oculto você quer entender Uhum. tal. Então, né, é mais um ponto que se assemelha aí, né, a tudo que Sim, você sim, faz, tal. verdade. Então, o Plutão ali na 3 ele mexe muito com essa questão. Traz uma mente mais investigadora também, porque aí a gente está falando de mistérios Uhum. em contextos gerais, Uhum. né?
não só sim, assunto de sim, ocultismo, misticismo, mas sim. gerais. Então fica aquela mente assim. Eu sempre falo que o Plutão na 3 ali é um detetive, sabe? Tem uma vibe meio detetive, assim, de querer solucionar as coisas, gostar às vezes por exemplo, séries que estão envolvidas com investigação, sabe? Coisas Sim, assim, acaba trazendo isso. sim. Sim, o interesse pelo ocultismo, que eu acho, eu sempre tive a vida inteira, e tem muito, acho que, a ver com esse Plutão na 3. Tem um outro lado negativo, eu não sei se você já ia falar, mas é a questão da manipulação, né? Tem a De manipulação. novo, é outra coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque o Plutão é manipulador, né? É um recurso, você pode É um. usar como persuasão Sim, ou manipulação. Aí sim, você escolhe qual é lado você vai verdade. querer, entendeu? Se você quiser pela persuasão, eu acho melhor, porque uma hora a manipulação é pega. Sim, Então, é verdade. É verdade. porque é uma linha muito tênue, né? Entre esses É. dois aí, É. você escolhe, entendeu? Porque a manipulação é algo ruim, né? É algo que Sim. de alguma forma vai te desgastar também. Já a persuasão Sim. é você mostrar tuas ideias ali e Uhum, querer que, né, uhum. entender ou tipo trazer, mas não forçando, né? A manipulação é quase que é meio abusivo, né? Meio não, é Sim, abusivo, então sim, sim. é complicado. Exatamente. Só que traz Exatamente. também, né? É. Traz também. É, faz parte, né? Um ponto também Hum, complicado de Plutão na 3 e que eu acho interessante a gente sim. falar é que a casa 3 ela fala da infância, da escolaridade. É, e quem tem Plutão na 3, né, dependendo de todos os aspectos e tal, mas pode ter ali alguma situação mais a fundo envolvendo essa parte da escolaridade, porque como Plutão traz crise, às vezes pode ter alguma situação mais complicada, às vezes alguma situação mais tensa na infância, por exemplo. Então pode-se ter alguma coisinha aí envolvendo, sabe? Uma infância que tende a ser difícil, né? Claro que não é todo mundo, mas, por exemplo, no meu caso, do fundamental principalmente, aqueles anos foram anos muito difíceis, porque foi o período que eu comecei a ter consciência que eu era diferente em termos de sexualidade, eu ainda não sabia o porquê, ou mesmo nomear, não se falava, mas eu já senti, então aquilo foi algo que foi muito. Hoje parece uma coisa tranquila, porque está longe no tempo, né? É uma coisa distante. Não, Mas mas não na é época tranquilo, eu não. lembro o quanto foi difícil. E é incrível, porque eu adorava estudar, porém era uma tortura É estar aquela naquele crise, né? ambiente. É aquela crise, é complicado, né? Porque aí, e Plutão também, né? Se a gente for falar dessa questão aí de sexualidade, a gente pode trazer um Sim, ponto aí para Plutão também, sim, né? De alguma maneira. sim, E é muito intenso, né? Isso, porque realmente ele traz alguma crise, alguma situação muito complicada, mas que a partir do momento quando você vence isso, você torna, por exemplo, a comunicação a tua ferramenta. E foi o que aconteceu, né? Você se tornou sim, professor. Você sim, hoje atua com várias frentes de comunicação, né? E o sim, canal sim. e estudo, né? Estudou astrologia também, se formou em astrologia. Então, isso é muito interessante, né? A gente ver essas duas faces. E foi muito bonito seu relato agora para a gente conseguir entender mais a fundo Sim, isso, né? sim. E foi essa transformação que, diferentemente de Urano, eu vi uma vez alguém fazendo uma comparação que a transformação do Plutão, principalmente quando é uma coisa interna, é como a borboleta e o casulo da lagarta, que está acontecendo uma transformação enorme lá dentro e a gente não vê nada. E de repente, a gente vê aquela borboleta linda saindo, que parece que é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, mas na realidade Não aquela foi. lagarta, passou por momentos muito difíceis, né, daquela transformação física. Eu acho que essa imagem é muito legal para explicar a diferença da transformação do Plutão e do rompimento do Urano, né? Sim, sim, como eu falei, né? Não é nada em vão, né? Para Sim, nenhum planeta é em vão, né? sim, Como a gente sente e tal. Mas o Urano, ele realmente rompe para que você inove. sim, Só que você
O Plutão ele vai vir destruir para transformar. É uma Sim, coisa muito mais pessoal, que sim, desenvolve, que você vai ter que entender. Então, é algo muito sim, mais além ali, sim. né? Não que o Urano também é, né? Mas Uhum, é muito de uma inovação ali. Ele quer um movimento. É aquele uhum. período, o Urano é aquele período ali que você precisa de uma mudança, que você precisa fazer acontecer e você não sai do lugar. Aí ele vai lá e. Entendeu? Verdade, O verdade. Plutão não, o Plutão ele vai destruir a hora que ele, né, vê que tem que destruir para Uhum, transformar. É um momento que uhum. você já sabe que está precisando se transformar, mas tá ali empacado, Sim. entendeu? No caso foi isso, assim, eu tinha dificuldade na comunicação na infância e aquilo foi crescendo, foi, né, é, mudando dentro de mim e apareceu na juventude e quando virei adulto, né? Então, ele traz essas crises. Ele expande também em outras frentes, né, Sim, do próprio da casa 3, né? Eu sim, já peguei vários mapas, quem tem Plutão na 3 ali acabava se mudando bastante, porque como tá falando dessas locomoções, acabava se mudando de sim, cidade, sim, ou de, né, é que é a casa a gente tem que ver como que tá a casa 4 sim, também e tal, sim. mas acabava mudando de casa também, né, porque mudava de cidade e tal, então tinha essas locomoções de uma forma bastante É, fortes sim. ali, mas era sempre muito intenso quando se mudava, sabe? Sim, verdade, verdade. Passei Você por se mudou tudo isso. bastante também? Bastante, não só pelo Plutão, porque eu tenho outro aspecto que é a Lua na casa 6, que é a mudança de Ah, rotina, sim. né? Então, em Sagitário, então assim, eu mudei de país 2 vezes, né? Olha aí, que E interessante. só no Japão eu mudei acho que umas 4, 5, 6 vezes ou mais, entendeu? De casa, inclusive. É. Então, eu sei que no total, na minha vida, daí eu voltei para o Brasil, daí fui morar em Sorocaba, daí eu sei que eu mudei mais de 30 vezes de casa na minha vida, muito mais do que 30 vezes. Que é uma loucura, né? É uma loucura, assim. Uhum. Tem gente que vive uma vida inteira no mesmo lugar, né? Eu queria falar também de um lado negativo do Plutão, que é a questão da perda, né? Das crises e perdas, que é algo que ele sempre traz de alguma maneira para o nosso crescimento, mas faz parte, né? Que está envolto nessa questão toda a transformação e tal. Plutão realmente ele tá muito forte nessa parte das perdas, das crises. Na casa 3 pode associar essa questão dos parentes, dos Sim, parentes, do sim, irmão, né, essa coisa mais intensificada mesmo, até uma perda de sentido, sabe, por uhum, conta de como você enxerga, né, uhum, uhum, a vida e tal, é meio filosófica também, né? Apesar de não sim, ser casa 9, mas sim, meio sim, filosófico, porque tá ditando umas opiniões aí, né? é verdade. Pode se manifestar com uma certa dificuldade nesses tipos de relacionamento próximos, né? Ou Sim, que pode sim. passe por crises de tempos em tempos, né? Pode passar por crise em tempos, ou uma crise muito grande que depois se molda e Se fica tudo certo, transforma, se né? transforma, tal, mas sim, de alguma forma traz alguma crise, sabe? É, E às vezes pode não ser em todas as áreas, mas sim, e é muito importante a gente entender isso no mapa, né? Não é porque você tem um sim, planeta ali complicado naquela área que você vai ter todos os problemas daquela área. Não, por sim, exemplo, exatamente. você pode ter tido a situação toda do seu aprendizado, eu não sei se você tem irmãos ou não, mas pode não Uhum, ter tido problema com irmãos, sim, como sim. pode também. Não, eu tenho um irmão e a gente foi viver só agora, na idade adulta, já na maturidade, uma briga e que depois a gente, né, voltou, enfim, de uma maneira diferente, um tipo de relação diferente. Então isso acontece sim, mas, Né? né, faz parte, né? E como você disse, às vezes não acontece nada. Tem gente que pode ter tido uma experiência com o vizinho, Pode ser. ou Pode com ser um ter muito problema com o parente. vizinho, né? Porque também pode dar isso. Sim. Eu não tive nunca, pelo menos que eu Olha lembre, aí que dificuldades, interessante. entendeu? Nesse nível. Não. Mas depende da pessoa. Uma E vez da eu tua atendi, experiência. uma vez eu atendi uma cliente que ela tinha Plutão na casa 3 Sim. e
E ela falava, né? Ela falou assim, nossa, parece que eu nunca dou certo na onde eu moro, sempre tem vizinho complicado. Eu falei assim, Olha lá, olha calma, o lá. que que você tá procurando? O que que você tá querendo pra sua vida? Não sei do que e tal. Então, e aí ela sempre acabava, porque também tem esse padrão de você ser teimoso ali, Sim, sabe? De você como querer impor uma coisa muito forte, sim. acabava sempre indo naquele ciclo, naquela forma. Uhum. Então, é difícil, né? Tudo É, bem que não é só Plutão que faz isso, Não, né? Plutão não faz nada, aliás, é a gente que não, inclina. a gente que canaliza a energia de alguma A gente que maneira, faz, enfim. os astros inclinam, na Sim, realidade. É isso. sim. Se você achar que vale a pena mencionar a questão do trânsito, né? Porque como ele também, a casa 3 também tem a ver com o trânsito, tomar cuidado quem tem com a questão da raiva, da agressividade no trânsito. Eu falo por mim, porque eu tenho que ficar me controlando, que a minha vontade é de xingar todo mundo. Eu viro uma outra pessoa quando eu tô no carro, é impressionante. E agora que eu É, tenho consciência, eu me controlo mais, entendeu? até com acidentes, né, relacionados a isso. Sim. Então, Uhum. é sempre ter importante. Sim. Lógico que você não precisa noiar, porque Sim. lógico, para gatilhar algum acidente, alguma coisa, tem que ver como que vai estar. Existe uma tendência, pode existir uma tendência, mas não é uma coisa para ficar noiado, porque precisa ver como que vai Sim. funcionar ali nas Sim. previsões, no Sim. disparo. Então, é muito além das coisas, né? Exatamente. Quando você falou de trânsito, eu falei, ele vai falar dos trânsitos de previsões, porque eu estou finalizando um trânsito de casa 3 de Plutão. Então, Não. Eu não preparei nada de trânsito, porque tem tanta informação. Aliás, eu mas ia dá te para falar para. utilizar, viu? Dá Sim, para utilizar um pouquinho sim. disso que a gente falou, né? Nesse Uhum, trânsito de Plutão, por exemplo, na casa 3. Eu me sim. mudei várias vezes nesse trânsito de Plutão na casa 3. Eu já Ah, estou até cansado. entendi. Você viveu isso. Mudei de cidade, mudei várias situações. Eu vivi, né? Então Uhum, tem a sua uhum. potência ali do Plutão de 3. Sim. E em trânsito, né? Eu acho que é mais um conselho ali, né? De quem tem Plutão Sim, na 3. sim, Sinta-se sim. aconselhado aí também. Eu acho que ouvir o todo é muito importante. Acho Uhum, que esse é o ponto principal. sim. E entender que às vezes a gente não vai conseguir controlar tudo, né? Não vai conseguir Esse é o controlar. grande, Às vezes a gente grande. erra também na comunicação e não tem o que Sim, fazer, né? sim, Nunca vai ser perfeito. O sim. controle em excesso é muito. Aliás, controle em excesso assim é muito ruim. A partir do momento, como Uhum, eu falei, né? Quando a gente está no autocontrole é legal. Quando a gente quer sim, controlar tudo, pode sair num exagero e sim, ser complicado. Então, eu acho que sim. é mais nesse sentido e tomar as devidas atenções de casa 3, né, que a gente falou, mas se abrir também. Se abrir e entender que, sim, as informações que vão chegar para você não vão vir na superfície. Podem vir na superfície, mas você vai querer aprofundar elas. E Uhum, isso é um recurso que o universo deu para você. uhum, Então, avalie isso, não perca isso, porque é uma coisa muito uhum, bonita a gente conseguir uhum, transformar algo e olhar para o profundo. É só não uhum. noiar. Só não noiar. Exatamente. Eu acho que é isso, assim, eu, não- né, ah, faço das suas as minhas palavras. Realmente acho que a questão do controle do poder, de você aprender a lidar e saber e ter consciência de que você não consegue controlar tudo, às vezes a gente não consegue controlar os nossos próprios sentimentos, né? Como que você vai conseguir controlar uma outra pessoa, uma situação, depende de tantas outras variáveis, né? Então, Sim. você conseguindo aprender essa lição, né? Eu acho que fica mais tranquila a tua vida de uma certa maneira, né? Uhum. E fica mais fácil de viver, não é?